Olá, boa noite a todas e todos. Estamos, por hora, um minutinho atrasados. Pelo que eu verifico aqui, já temos aí alguns participantes. No entanto, a gente pode aguardar aí mais alguns minutinhos, só porque às vezes tem alguém que ainda está voltando do trabalho, né, para ter um quórum talvez um pouquinho maior, ok? Então vamos iniciar às 18h40. No entanto, já começo com alguns avisos, tá? O Jonathan está conosco aqui como intérprete de Libras essa noite e essa audiência, né, ela está sendo gravada até para a gente depois poder disponibilizá-la no YouTube, né? Para quem esteve presente e quiser ver de novo, né, alguns dos pontos, ou mesmo não pode estar presente aqui hoje, né? Ela é disponibilizada posteriormente no nosso canal lá do YouTube e depois na apresentação mesmo a gente vai falar que canal é esse. Mas todas e todos que estão aqui, então, estão de acordo em poder eventualmente, né, se inscrever para fala, enfim, ter a participação gravada, como, enfim, está ocorrendo com a audiência como um todo, ok? Então, vamos aguardar até às 18h40 para dar início. E já vou adiantando também que, apesar do início, né, às 18h40, se alguém já tiver alguma dúvida, alguma manifestação, né, ou mesmo quiser se inscrever para a fala, pode fazê-lo. As dúvidas, elas podem ser colocadas, né, no chat, manifestações, e para se inscrever para a fala, basta levantar a mão. A gente está aqui pela CEPLAN também com o meu colega o Ari, né, que vai ajudá-los também aí com o chat, com todo o suporte que vocês puderem precisar. Além de mim, Cássio, que também estou aqui pela CEPLAN, e de todos os colegas, né, que estão aqui também nos acompanhando e que, enfim, se apresentarão aí quando chegarmos aí na etapa propriamente dita das análises de viabilidade, né, os representantes de cada órgão, né, e da subprefeitura. Ok? Até logo.
no chat também. Já foi lá, não foi? Você foi. Pois não. Olá, boa noite novamente a todas e todos aqui presentes. Considerando aí, né, que chegamos às 18h40, para não ter mais atrasos, já vamos iniciar então essa audiência, né, mais uma audiência aí do processo de orçamento cidadão, né, para a composição aí do PELOA, né, o projeto de lei orçamentária anual 2026, hoje da subprefeitura de São Miguel Paulista. Então, nós temos aqui uma apresentação, né, que eu vou fazer brevemente para dar início e para lembrar, né, ou informar a quem está participando, não só como vai funcionar essa audiência, mas também em que etapa que nós estamos, né, desse processo aí. E eu gostaria de saber, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Acredito que está normal o compartilhamento aí, né? Sim. Perfeito. Então, vamos dar início. Então, além dessa abertura, né, onde a gente vai falar um pouquinho do processo, né, de onde essa audiência se insere no processo, a gente tem essa segunda parte, então, com a apresentação das análises de viabilidade, né, então, que são análises devolutivas, basicamente, né, sobre as propostas que foram votadas no processo pelas secretarias e subprefeituras que participaram dessas análises. E aí a terceira parte de abertura para fala de munícipes mediante inscrição e quarta parte de comentários, né, de secretarias, subprefeituras, né, que eventualmente puderem ter tanto comentários gerais quanto eventualmente alguma resposta, né, após a fala aí de munícipes. Então, algumas orientações gerais apenas de participação, né? Já tinha falado para quem estava aqui antes, mas reitero que este evento ele está sendo gravado. Então, todas e todos que participam aqui concordam que, eventualmente, né, se tiver alguma fala, alguma coisa, ou mesmo a própria participação em si, né, ela está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube para todas e todos poderem, né, futuramente acessar. A disponibilidade de Libras, né, é, está sendo, né, a gente tem intérprete de Libras, né, disponível, que está aqui conosco desde o início, né, o Jonathan, essa noite. E os botões para levantar a mão eles podem variar de acordo com o aparelho utilizado, mas esse botão, inicialmente, que a gente está utilizando para poder ter a lista de inscrições para fala, aí na terceira parte da audiência. Então, quem quiser se inscrever, basta apertar o botão de levantar a mão, e se por alguma razão não estiver conseguindo utilizar esse botão, aí pode utilizar o chat, né? Que o meu colega aqui, o Ari, que está conosco, também nos ajudando aí no suporte a essa audiência, faz a inscrição normalmente, ok? Então, as falas, elas ocorrerão aí por 3 minutos por munícipe, né? A princípio, dos primeiros 20 participantes que se inscreverem, né? Acredito que estamos com, embora o total de participantes, né, seja acima desse, mas descontando, né, nós que estamos participando aqui dos órgãos da prefeitura, acredito que não chegaremos nesse número. Então, todos que quiserem falar, acredito que, né, não ultrapassando esse número, devem ter sua participação garantida. E esse tempo ele é mais para a gente poder se organizar e para a audiência poder ser finalizada dentro do horário. Ok? Então, aí quando chegar na parte das falas mesmo, né? Por enquanto basta saber que é só levantar a mão, né? Aí a gente dá todas as instruções necessárias, ok? Então, começo com um breve calendário dessas audiências de agora, né? Que são as audiências públicas evolutivas que estão sendo transmitidas aí, estão ocorrendo, né, na verdade, em formato virtual. Então, nós temos essas audiências ocorrendo no período de um mês, de 6/10 de 2025 até o dia 6/11, e essa audiência ela está ocorrendo hoje, né, no dia 16, concomitante à audiência da Capela do Socorro, né? Então, é, ainda teremos aí, estamos mais ou menos na metade, né? Portanto, né, um pouquinho antes,
de todas as audiências. Então, para quem quiser participar, basta qualquer coisa tirar uma foto, print, né? Ou depois dar uma olhadinha também no nosso site, que tem todas as informações, né? Então, os sites que nós temos disponíveis são esses aqui, né? Já como de praxe, já há alguns anos, nós temos o site do Participe Mais, onde tem todas as informações, também onde ocorrem todas as votações, né? Inclusive, e também tem todas as informações sobre essa análise de viabilidade em si que foi feita, né? Hoje a gente vai ter um detalhamento maior, claro, né? Aí por parte das pessoas envolvidas nessas análises, mas a análise ela também fica disponível no Participe Mais. E temos o site, né, da CEPLAN. A partir desse ano, todo o processo do Orçamento Cidadão, ele ainda faz parte, né, a mesma equipe técnica que tem cuidado, mas agora a gente não está mais na Secretaria da Fazenda, estamos, né, na nova secretaria, Secretaria, né, de Planejamento e Eficiência, Secretaria Municipal, e, portanto, o site ele continua o mesmo, mas agora ele está, né, é o site da CEPLAN, mas ainda é nessa abinha, né, Orçamento Cidadão, Audiências Públicas, e nesse link que está aí na tela, né, então, o Ari também deve ir disponibilizando, né, no chat, enquanto eu vou falando todos os links, para ficar um pouco mais fácil, né, mas quem quiser também tirar algum print, alguma foto, está aí disponível. Então, o processo do Orçamento Cidadão é um processo que ocorre, né, já há alguns anos na Prefeitura de São Paulo. A cada ano a gente tem uma outra mudança, né, e a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. E esse ano a gente já está, né, em uma das etapas finais desse processo, que é das audiências públicas devolutivas, né, online. Antes disso, nós tivemos, então, portanto, né, para quem não está tão familiarizado, né, vou falar brevemente sobre cada uma das etapas. As audiências iniciais, então, públicas presenciais com recepção de propostas, né? Então, essas propostas elas são feitas tanto no Participe Mais, né, que eu mostrei, quanto presencialmente nessas audiências. Depois, a gente tem a etapa de priorização das propostas pelo Conselho Participativo Municipal, né? Então, algumas propostas são priorizadas para terem a viabilidade analisada e depois serem votadas, né? Então, temos a etapa, portanto, depois da análise de viabilidade, que essa etapa ela é feita por todos os órgãos da prefeitura, né? Aí varia de subprefeitura para subprefeitura, dependendo das propostas, né, que foram encaminhadas. Então, por exemplo, se tem uma proposta de uma construção de UBS, ela vai ser encaminhada para a Secretaria da Saúde. Então, vai ser encaminhado pelo órgão responsável. E hoje, né, como tivemos uma grande diversidade, na verdade, de propostas, vocês vão ver depois na etapa propriamente dita, que os órgãos eles vão falar sobre as análises que foram feitas. Aqui em São Miguel, né, a gente teve uma variedade muito grande de órgãos analisando essas propostas. E depois a gente tem a interposição de recursos, então caso entendam que alguma análise, né, que tem alguma informação adicional para ser enviada, né, para o órgão que possa eventualmente impactar nessa análise, e depois a revisão, né, desses recursos, e finalmente a etapa de votação popular, que escolheu, dentre as propostas viáveis, né, algumas propostas para compor o orçamento do ano que vem, e aí a gente já vai ver como, né, no próximo quadro, como que se dá essa composição, ok? Então a gente tem essa etapa agora das audiências públicas devolutivas, né? E finalmente, a última etapa também muito importante, que vai ocorrer já no ano que vem, 2026, que é a etapa de monitoramento. Então essa etapa, ela dura o ano inteiro, então esse monitoramento, né, ele atualmente está sendo feito bimestralmente, mas na verdade a execução em si, né, se dá no decorrer do ano como um todo, e a gente vai monitorando essa execução, né, a gente aqui da CEPLAN, mas a prefeitura toda participa justamente, né, da execução e do monitoramento dessas propostas para que elas sejam efetivamente executadas, né, entregues aí no exercício subsequente, né, no caso desse processo 2026. Então, como que essas propostas entram, né, no orçamento municipal? A gente tem as propostas, então, que foram consideradas viáveis, né, na análise de viabilidade. E dessas propostas, como eu falei, a gente tem a votação e algumas delas são eleitas, né? Por que que a gente tem essa votação? Porque a gente tem um recurso que é próprio dessa política, né, desse processo do orçamento cidadão, que ele é de 10 milhões para cada subprefeitura, né? Então, como a gente tem esse recurso reservado, né, às vezes nem todas as propostas que foram consideradas viáveis, elas
podem compor esses 10 milhões. Então, para compor esses 10 milhões, né, a gente tem o que a gente chama de recursos próprios, né? Porque próprios dessa política do orçamento cidadão, desses que entram nesses 10 milhões, né? Então, do global, aí essa primeira visão é uma visão geral, ok? Depois eu vou mostrar para vocês especificamente para a subprefeitura de São Miguel Paulista. Mas para São Paulo como um todo, né, esse ano a gente teve 182 propostas que foram priorizadas, viáveis e eleitas, né? Então, já passando por todas aquelas etapas, que converteram-se em 185 compromissos, com recursos do Orçamento Cidadão, portanto, esses recursos, né, próprios. E 48 propostas priorizadas, viáveis, no entanto, que serão executadas, né, aí, a partir do ano que vem, porém com recursos com recursos fora. Na verdade, desculpa, eu falei dos recursos próprios, né? Mas a gente tem os recursos do Orçamento Cidadão, então, para esses 185 compromissos e mais 50 compromissos que são com esses recursos próprios, na verdade, do Orçamento Municipal como um todo, né? Então, como que isso acontece? Primeiro, né? Por que 182 propostas priorizadas, mais 185 compromissos, né? Por que tem essa mudança? Porque a partir da proposta, né, inicialmente, que ela entra, né, para análise de viabilidade, às vezes pode ser identificado que essa proposta ela é viável, mas ela, na verdade, ela vai ser executada por mais de um órgão. Então, de repente, tem um compromisso para um órgão e outro compromisso para outro órgão, né? Então, de repente, um órgão ele participa, por exemplo, né, de uma análise preliminar, o outro vai participar, às vezes, efetivamente, né, da construção, ou se é uma obra da zeladoria, pode participar a subprefeitura, por exemplo, de uma parte, mas às vezes envolve também algum recurso que pode ser de algum outro órgão, educação, saúde, enfim. Então, por isso que tem essa diferença entre o número de propostas priorizadas e de compromissos, né? E, embora a gente entenda, às vezes, que tem propostas que elas são viáveis, elas podem acabar não sendo eleitas, né? Muitas delas, elas acabam sendo incorporadas, sim, ao orçamento municipal, né? Então, é esperado que elas, né, vão ser executadas normalmente, só não vão entrar nesses 10 milhões, mas elas ainda assim são executadas. Então, esses 10 milhões por subprefeitura acaba sendo um mínimo, né, na verdade, dessa política, que são esses 50 compromissos com recursos próprios. Okay? Então, isso totaliza 235 compromissos, cuja execução será monitorada em 2026. Então, esse monitoramento ele não se dá apenas para as propostas, né, que entram nesses recursos de 320 milhões no total do Orçamento Cidadão, mas também para essas com recursos próprios. E além, e isso também é inicialmente um mínimo, porque existem indicações de recursos remanescentes. O que são esses recursos remanescentes? Considerando a votação das propostas, né? Então, quando é feita a análise de viabilidade, não apenas os órgãos eles vão analisar se as propostas são viáveis, do ponto de vista técnico, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista jurídico, né? Enfim, mas eles também vão ter uma estimativa, né? Vão estimar o valor que será necessário para poder executar essa proposta, né, em 2026. Então, considerando todas essas etapas da análise de viabilidade depois da votação, às vezes ocorre que o valor total de todas as propostas, né, que foram consideradas viáveis e foram eleitas fica abaixo dos 10 milhões por subprefeitura. E é exatamente, né, o que ocorreu esse ano, e considerando a prefeitura como um todo, portanto, a gente teve um total de 250,58 milhões que são alocados dentre esses recursos. Mas e o restante, né, para compor esses 320 milhões, que são esses 69,4 milhões. O restante também vai ser alocado normalmente, mas ele entra como recursos remanescentes que são alocados pelos conselhos participativos municipais, né? Aí, no caso, pelo Conselho Participativo Municipal de São Miguel Paulista. Então, considerando, né, ainda esse total, né, mas aí também agora dividindo por subprefeitura, a gente tem esse valor, esse que está como valor OC, né, aí quem quiser dar uma olhada, depois tirar um print, ver também ficar disponível no nosso site, né, com todas as informações, ele é o valor que entra nesses 250 milhões, né, nesse total do orçamento cidadão. E o remanescente é esse valor que depois terá, né, até o final do ano, até dia 31 de dezembro, né, no caso de 2025, os conselhos, cada conselho participativo municipal vai indicar, né, esse restante, né, essa sobra,
onde ela será alocada, né, em qual proposta ela será alocada. Então, especificamente para São Miguel Paulista, a gente teve uma alocação, né, de quase a totalidade dos 10 milhões, já, né, dentre as propostas que foram eleitas, né, 9,65 milhões, e temos 350 mil de recursos remanescentes, né, para indicação de uso pelo Conselho Participativo Municipal. E aí temos aqui também, né, um total de propostas de votos por subprefeitura. Tivemos São Miguel Paulista 96 propostas, 1.625 votos, né? Então, uma participação aí expressiva. E temos o total aí também para a Prefeitura de São Paulo como um todo. E aí temos uma divisão, né, também de como foram essas propostas, né? Então, 55 vieram. Aí agora, focando só em São Miguel Paulista, certo? Tivemos, né, 55 propostas via Participe Mais, e mais 41 propostas na audiência pública, né? Então, na audiência pública presencial que ocorreu em São Miguel Paulista, tiveram 34 propostas coletivas e 7 propostas individuais, né, totalizando aí 96 propostas recebidas. E o número de presentes na audiência foi de 127 munícipes, né? Também uma presença expressiva na audiência que ocorreu aí em abril, né? Salvo engano. Entre abril e maio, né, que a gente faz essas presenciais. E tivemos 32 registros para manifestação oral, né? Então tivemos também uma participação expressiva da população. Aí só um detalhe, né, que todas as informações, né, como eu já mencionei algumas vezes, né, mas a gente gosta de reforçar, ficam disponíveis também no Participe Mais. E aí, alguns resultados aí, né, que serão, na verdade, os resultados que serão, né, logo agora a seguir, melhor destrinchados pelos responsáveis por essas análises de viabilidade, né, para São Miguel Paulista. Então, temos aqui todas as propostas, entre as que foram consideradas ou inviáveis ou não eleitas, né? Então aqui elas estão juntas, né? Algumas elas realmente tiveram análise de viabilidade, foram consideradas inviáveis, outras até foram consideradas viáveis, mas acabaram não sendo eleitas. E temos as que foram viáveis, aí tanto com recursos do Orçamento Cidadão, então que entram, né, nos 10 milhões, quanto com recursos próprios, né? Aí essas com recursos próprios, a gente não tem aqui o valor estabelecido a priori, né? Pode inclusive passar, né, dos 10 milhões, dependendo da proposta, né? Mas elas não, justamente, elas não entram nesses 10 milhões, né? Repetindo aí, destinado a essa política específica, ok? Então a gente tem aqui. Eu não vou entrar em cada uma delas, porque a gente vai entrar logo em seguida, né? Aí com as respectivas análises, ok? Mas esse valor ele vai totalizar, não vai totalizar 10 milhões, né? Ele vai totalizar esse valor de 9,65 milhões, né? Que foi mencionado, que é o total que a gente tem até o momento, com as propostas que foram consideradas viáveis e eleitas, né? E aí depois teremos mais 350 mil, desculpa, a ser indicado pelo Conselho Participativo Municipal até 31 de dezembro. Então, para finalizar, apenas algumas informações, né, sobre o Orçamento Municipal de 2026. A gente teve, né, o projeto de lei orçamentária anual recentemente aí enviado pelo Executivo para a votação, né, até o final do ano pela Câmara Municipal. A gente estimou as receitas, né, e aí as despesas no mesmo valor que foram fixadas em 135,45 bilhões para o ano que vem, o que representa aproximadamente 7,79% a mais do que o que foi estimado para 2025, né, de 122,75 bilhões. E a gente tem essa distribuição, né, só para terem uma ideia, desse total do orçamento por função, né? Então, a maior parte está em educação, né? 30,55 bilhões, depois em saúde, 25,43 bilhões, depois urbanismo, né? Transporte, habitação, assistência social, segurança pública, saneamento e cultura. Temos outras funções também, né? Essas são apenas as né, que selecionamos as maiores, né? Mas também esses dados também estão públicos, encorajamos também depois a verificarem lá na nossa página. Temos também o caderno do orçamento, que é basicamente o
essa lei orçamentária de cada ano, e aí ela transposta, né, para uma linguagem simples para o entendimento, né, mais amplo possível. E portanto, né, como a gente tem essa transposição, a gente precisa primeiro ter a votação da lei e depois e a aprovação, né, do orçamento pela Câmara, e aí depois a gente faz esse trabalho, né, que tem sido feito ano a ano e publica aí no início do ano, né? A versão 2026 vai estar disponível, portanto, até o mês de março. Mas, para quem tiver curiosidade, e eu encorajo fortemente, né, que ainda não conhece esse trabalho, que é um trabalho muito interessante que é feito, né, por nós e pela prefeitura, tem aí o QR Code na tela, e vocês podem verificar para 2025, né? Mas não é só para 2025, tem algumas informações que são gerais, né, de conhecimento geral sobre o orçamento, trazidas em linguagem simples. Então, vamos finalmente aí à análise das propostas. Então, eu já estou aqui. Agora eu vou abrir uma outra página, tá? Aqui tem todas as propostas aqui. E aí eu vou pedindo já para as pessoas de cada órgão para se prepararem. Mais um momentinho, por gentileza. Então, eu vou seguir a ordem que está aqui na tela, ok? Não sei se alguém, vou até falar aqui com meu colega que está me ajudando aí nessa audiência, o Ari. Não sei se alguém pediu para apresentar primeiro, Ari. Teve algum pedido desse tipo? Não? Por alguma Não, razão? não teve pedido, mas a gente tinha informado uma ordem lá no grupo. Se você Uhum. quiser, eu te mando pra gente ir seguindo. Ah, ótimo. Foi aquela que você chegou a me mandar? Aquela mesmo? Isso Ah, mesmo. perfeito. Então vou seguir essa ordem. Ok. Então, primeiro a gente vai começar pelas propostas do órgão, né, da subprefeitura São Miguel Paulista, né? Então, temos aqui o Jean ou a Simone estão aqui estão participando. Você pode colocar, por gentileza, Ari, representante para a gente poder iniciar? Cássio, os representantes da subprefeitura estão aqui já habilitados, mas eu não sei quem vai apresentar. Quem for apresentar pode liberar o microfone, por gentileza. Então, por gentileza aí, Jean ou Simone, quem for apresentar pode se identificar aí e a gente já dá início. Vocês estão enxergando aqui as propostas? Sim. Revitalizar. Perfeito. 2327, ok. Se tiverem, é, se estiverem tendo algum problema técnico para ligar o microfone, qualquer coisa é só avisar no chat, tá? Que a gente verifica. Ah, perfeito. Senhor subprefeito, é o senhor Divaldo que É, está? boa noite. Boa noite, senhor Divaldo. Enquanto o doutor Jean não entra na sala, eu poderia estar fazendo uma saudação ao grupo e fazer um comentário, breve comentário? Sim, senhor Alô? Divaldo. Oi, É, senhor Divaldo, o senhor é da é, subprefeitura? eu sou subprefeito de São Miguel Paulista. Ah, sim, senhor Divaldo, claro. Por favor. Não, primeiro eu Comente. queria cumprimentar a todos aí por essa participação, em especial aqui os moradores de São Miguel, que tiveram uma participação muito relevante. De fato, aqui o Conselho Participativo aqui em São Miguel participa, né? Participam mesmo, né? Levam para as comunidades e nós somos muito felizes por ver tantas propostas sendo alinhadas e elencadas e enfatizar que nós estamos aqui na subprefeitura totalmente abertos para qualquer
diálogo, qualquer necessidade de mais informações, enfim, qualquer apoio que for necessário da parte da subprefeitura, nós estamos em diálogo permanente aqui com o capitão, que é o coordenador do Conselho Participativo, e com todos os demais membros do Conselho Participativo. Então, aqui nós temos realmente uma conexão muito grande e fazemos votos aí que tudo transcorra da melhor forma possível e que o único e o maior ganhador seja os munícipes, né, que estão aí lutando para ter algumas melhorias nos seus bairros. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço, senhor Givaldo. É muito importante aí a participação, né, ativa aí de todas e todos, né, principalmente aí do senhor como subprefeito. E agora acho que a gente pode também já iniciar, né, então as análises, a divulgação aí, né, dos resultados das análises. Quem vai fazer isso pelo órgão sub São Miguel Paulista? Cássio, como não houve confirmação, eu sugiro a gente seguir para o próximo órgão, enquanto eu tento contato com o pessoal da subprefeitura. Perfeito, podemos fazer assim, então, sem problemas. A ordem dos fatores não altera, né, o resultado aqui nosso. Então a gente vai para o próximo órgão, que a gente acordou. Só um momentinho aqui. Que vai ser a CIURB. Então, senhor Pedro, está aqui conosco. Pode, se já puder habilitar aí o microfone. Qualquer coisa a gente já coloca em destaque e podemos iniciar. Então, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Bom, boa noite a todos. O que eu posso falar é com relação às propostas que foram apresentadas, que tem... É isso que se propõe, não é? Eu dou um breve resumo das propostas que foram apresentadas e que têm a ver com a CIURB, são de responsabilidade da CIURB, é isso? Isso, exatamente. Eu estou carregando aqui, que estava carregado antes o outro órgão, né? Mas apenas para facilitar, né? Pode seguir a ordem que o senhor Sim. preferir. Mas se quiser, deixa eu só verificar aqui. É que tinha dado um probleminha aqui o arquivo não tinha não estava carregando, aí eu dei uma atualizada. Pronto. Temos aqui as propostas analisadas pela CIURB da subprefeitura. Aí, se quiser, se for nessa ordem ou alguma outra. Pode ser nessa mesmo. Esse caso aí, ele é uma obra bastante extensa e é um impacto grande. A CIURB realizou uns trechos da canalização, mas aqui eu acho que o enfoque é mais a ligação viária, e de 4 quilômetros, e ela está no... Apesar de que saiu aqui na análise de viabilidade como inviável, na verdade ela faz parte do PDE, mas é uma obra que não é de curto prazo, é de longo prazo. Então, a gente não vê indicação para a utilização desses recursos do orçamento cidadão. Mas ela é viável, está no PDE, mas ela seria uma obra de grande porte que a gente vai ver na evolução do PDE. Bom, pode passar esse. Então, aqui desses túneis, deixa eu ver. Lá, acho. Então, esse alargamento, o córrego Limoeiro, aí está um pouco misturado, porque tem o alargamento de túneis e o córrego Limoeiro. O córrego Limoeiro, ele está, um trecho de montante dele, que é um afluente, ele é uma longa área de risco, e ele está, assim, no programa PMRR. Tá? Então, a CIURB deve fazer. Quanto ao restante dele,
A gente tem que compatibilizar com uma intervenção que está em curso por conta da subprefeitura, e a gente recomenda fazer um projeto desse trecho intermediário, né, compatibilizando esses outros trechos que já estão em andamento. Tá? Se o Água Vermelha, o trecho final dele, a gente entendeu que é o trecho final, porque aí não tem especificado o trecho do Água Vermelha, é um córrego bastante extenso, tá? Então, a CIURB tem em programação 2 reservatórios no trecho a montante da Marechal Tito, da ferrovia, no trecho do Parque Paulistano, e já próximo ao Rio Tietê, não há programação de fazer essa canalização, que ela não está no nosso planejamento, no caderno de bacia, ele está como uma obra de mais para frente, tá? Então, a gente considerou inviável essa do córrego Água Vermelha, tá? E aqui a contenção de imagem do córrego. Não, peraí, essa daí ampliar. Então, esse túnel da linha 26 Safira é a passagem inferior, se eu não me engano, para acesso do bairro de União de Vila Nova, né? Ampliar o túnel, isso. Tá? A gente considerou viável iniciar os projetos de ampliação do túnel, que já existe, e para fazer esses projetos de 5 milhões. Isso a gente precisa ver. Tem um SEI já em andamento, que a gente até forneceu o número aí, tá? Então, precisaria dar andamento, realmente é viável. Tem mais algum? Obras Essa última aqui que foi colocada como recursos próprios, né? Então, aqui também não está muito especificado o trecho do Rio Jacu. O trecho o Jacu é um rio bastante extenso que vai no canteiro central da Jacupêssego, e ele para o bairro que a gente entendeu, não sei se foi a outra, mas para o bairro da União de Vila Nova, que é o trecho de Jusante, a gente recomendou fazer a elaboração de um projeto que a União de Vila Nova tem algumas partes baixas que ficam abaixo da linha d'água do Rio Tietê e do próprio Jacu. Então, seria fazer uma proteção, uma mureta, tipo um dique, para fazer isso. E a gente precisaria de projeto e foi estimado um valor de 800 mil a elaboração desse projeto para a União de Vila Nova. Agora, precisaria confirmar se é esse mesmo trecho que está sendo demandado. Bom, acho que era isso, né? Perfeito. Muito obrigado, senhor Pedro. Não. Quanto a isso, né, dessa confirmação, enfim, durante a própria execução, né, do projeto, a gente, aliás, até antes, né, vai sendo feita a comunicação com o Conselho Participativo Municipal, né, então durante todo o processo é feita essa comunicação, e aí é importante também, né, nesse caso, a participação da sociedade civil, né, até para auxiliar, né, também, né, nesse monitoramento, né, entre as propostas e aí os compromissos que foram assumidos.
Agradeço muito. É muito importante, gente, né? Que essa é uma oportunidade, né, que a gente tem de dialogar diretamente, né, com as pessoas aqui da prefeitura, né, responsáveis aí, né, por analisar esses projetos. Obrigado pela disponibilidade aí para estar conosco aí essa noite. Não, eu fico à disposição. Eu acho até uma oportunidade boa da gente que trabalha mais no escritório ter tomar contato com a demanda que vem diretamente da população. Perfeito. Agora, o próximo a falar vai ser o senhor Divaldo, né, novamente. Agora, a Simone confirmou com a gente, né, que ele também vai nos informar sobre as análises de viabilidade das propostas da subprefeitura. Então, eu já vou colocar aqui. é, e aí, pode destacar, por gentileza? Ah, perfeito. Então, com a palavra, senhor Divaldo, eu já vou colocar aqui as propostas, tá? Caso ajude aí, mas Sim. pode ficar à vontade. Eu, na verdade, estou totalmente prejudicado, porque eu estou no carro voltando de uma reunião lá na cidade com o prefeito. Eu não estou conseguindo enxergar as propostas, nenhuma delas. Eu posso falar de forma genérica aí que o pessoal aqui do Conselho Participativo tem trabalhado muito e eles têm algumas prioridades que está no radar deles. Ainda ontem nós estávamos conversando, que é, por exemplo, esse túnel do La Pena, é uma demanda que nós levamos, inclusive, ao prefeito, a ampliação, fazer uma nova passagem por baixo da linha do trem ali no bairro União de Vila Nova e ao lado do Jardim La Pena. É uma prioridade nossa aqui e que na votação parece que foi a que teve primeiro lugar. Mas tem uma demanda mais antiga, que seria a construção da nova UBS do Jardim Santo Inês. Essa nova UBS, não sei qual foi o critério, ela não apareceu dentro das prioridades, mas tinha sido um assunto que o conselho, o pleno do conselho, tinha votado a favor. Inclusive, tivemos uma reunião com o secretário Zamarco, aqui na subprefeitura, onde foi colocado que o dinheiro do Conselho Participativo de 2024 para execução em 2025 seria colocado na UBS, na ampliação da UBS da União de Vila Nova, e que deste ano teria recursos para a UBS Santo Inês. Me parece que ela não está elencada como as prioridades, né? Mas o Conselho vai ter uma reunião agora, dia 30, onde eles vão estar falando sobre isso e ver se é possível, por uma ação do Conselho, com o Pleno votando, eles colocarem essa possibilidade também no radar de execução para o próximo ano. Também faltou uma proposta na área cultural, que infelizmente eu não estou com a lista toda aqui, mas tinha uma proposta também na área cultural, que também foi um recurso que não estava constando, e no novo arranjo que foi feito nessa reunião que aconteceu ontem no meu gabinete, eles estão, uma pena que parece que estão todos desconectados, mas eu acho que eles estão acompanhando, porém não estão conseguindo falar, mas o capitão, que é o coordenador do José, que é conhecido como capitão, nos trouxe com outros conselheiros essa possibilidade de inserir essa demanda que já tinha sido alinhada e tem a aprovação de todos do Conselho, inserir pelo menos essa proposta de destinar cerca de 3 milhões de reais para a construção da UBS do Jardim Santo Inês. E aí seria feito um realinhamento de todo o recurso até a conclusão dos 10 milhões de reais, se isso for possível, é claro. Uhum. Perfeito. Eu até verifiquei, né, quando a gente chegar aí na parte da Secretaria da Saúde, né, até teve uma proposta que chegou a ser analisada relativa a essa UBS, né, então, que, enfim, aí será citada, mas de todo modo, a gente tem, né, tanto aí o valor que é
que já consta, né, dos 350 mil como um recurso remanescente, mas eventualmente, né, o que pode ocorrer mas aí durante o ano de execução, né, o que pode ocorrer é que eventualmente algum outro valor pode, caso, né, seja considerado, né, que o valor todo estimado pode acabar sobrando, né, pode acabar ficando um pouco a mais do que o inicialmente previsto, né? Isso também Sim, depois tem indicação pelo próprio Conselho Participativo Municipal. Então, enfim, a gente sempre está à disposição e sempre está ali ativo no processo justamente para poder, né, nossa equipe técnica, para poder, enfim, fazer essa destinação, né, o quanto antes para poder ter a execução, né, conforme aí as normas sim, estabelecidas, né, de execução orçamentária. sim, Perfeito. Muito obrigado, sim. Sr. Givaldo. Obrigado. Uma ótima noite novamente aí para o senhor. E obrigado pela disponibilidade aí de discutir as propostas. Obrigado. Boa noite. Então, só colocando aqui brevemente, né, voltando aqui algumas das propostas, a gente vai. Só mais um momentinho. Então, agora eu vou pedir, por gentileza, para que, aí já sem mais delongas, né, falando sobre a UBS, a representante da SMS, ela está aqui conosco, a senhora Ingrid. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo? Boa noite, alto e claro. Tudo bem? Vou já colocar aqui as propostas, fica à vontade. Vou só esperar compartilhar aqui na minha tela as propostas para mim soltar o vídeo. Ah, não, foi falha minha. Eu tinha clicado fora aqui, mas agora está aparecendo corretamente, certo? Proposta do Isso, agora tá. SMS. Perfeito. Obrigada. Eu que Vou seguir agradeço. então na ordem que está aqui. Da proposta de número 2223, criar um centro de apoio à violência na atual UBS Santo Inês. Essa proposta, só para a gente fazer um link agora para o que foi dito, essa proposta não subiu para a construção da UBS Santo Inês. Ela veio com a proposta de criar um centro de apoio à violência. E aí, em análise desta proposta, esse centro de apoio à violência, ele não pertence à SMS. Então, ele foi direcionado, porque ele é de responsabilidade de Smarts. No parecer técnico, o compromisso de criar um centro de apoio à violência na atual UBS Santo Inês está fora do escopo da SMS, sendo então de uma responsabilidade de Smarts. Ressaltamos que as unidades de saúde já constam no Núcleo de Prevenção à Violência, que é o NPV. Então, esta é inviável. Pode ir para a próxima, por favor. A próxima é a de 2349, construir um CAPS infanto-juvenil no Jardim Helena. Considerada inviável, porém com parecer técnico. A Supervisão Técnica de Saúde está em busca de terrenos para a implantação deste serviço. Porém, até o momento, nós não localizamos um terreno disponível para poder fazer esta implantação. No momento, não há terreno em posse da Secretaria Municipal de Saúde para esta demanda. Por este motivo, no momento, ela é considerada como inviável. E a última proposta, de 2418, construir um espaço multiuso na UBS Vila Jacuí. Essa proposta ela foi considerada viável, com recurso do orçamento cidadão. O parecer é viável tanto do ponto de vista técnico quanto orçamentário. Da SMS eram essas três propostas que nós tínhamos para análise. Perfeito. Muito obrigado aí, Ingrid, Obrigada, por Cássio. nos auxiliar aí. E, enfim, aí também esclarecendo, né, sobre a proposta também que foi enviada, né, com relação ao UBS.
E vamos seguir. Fui informado que a Denise também vai nos apresentar sobre algumas das propostas, mais especificamente, né? Como o senhor subprefeito bem falou, deu um geral, né, das propostas ligadas, né, à subprefeitura aí de São Miguel, e ela vai falar de mais algumas analisadas diretamente pelo corpo técnico da subprefeitura. É isso, né? Então, a senhora Denise já conseguiu. Opa, está com o microfone habilitado? Tudo certo aí, senhora Denise? Agora? Oi. Oi, estou ouvindo. Perfeito, estamos conseguindo ouvir. Agora foi desabilitado, agora não mais. Desculpa. Agora estão escutando, né? Ah, perfeito, alto e Então, foi claro. Uhum. São essas passou pela nossa. propostas? Essas 4 aqui, né? Revitalizar a praça, Foi plano de mar. viabilizado para a nossa região duas Uhum. propostas, eu não sei se é que aí está resumido, né? São duas propostas: reforma da Praça Cristã, na Santinês, né? Jardim Santinês, que né, nós fomos lá no local, conversamos com interessados e verificamos que é a possibilidade, sim, de ser executada, né? A proposta. E colocamos no valor, deixa eu ver, de 650 mil. Tá? Então, a gente vai estar estudando a possibilidade de fazer um acesso dos moradores na praça para a Assis Ribeiro, como foi solicitado, e isso aí é excesso de pedestres, de veículo, não. Tem outra Perfeito. praça também, que é da Rua Fruta do Paraíso, onde há um córrego canalizado e foi feita uma urbanização há uns anos atrás. Mas essa solicitação parece que é até uma ONG que vai fazer um trabalho com as crianças. A proposta é de fazer, além da revitalização da praça, que está precisando, eles querem fazer uma quadra esportiva. Fomos lá também, verificamos a possibilidade e foi dado como viável essa praça, né? Dá para fazer um trabalho legal lá. As outras que passaram não tenho aqui, mas nós fomos indicadas para outros órgãos, FIURB, que é mais canalização de córrego mesmo. E de ponte também, acesso que dá para a União de Vila Nova, que já aí não foge da nossa competência. Perfeito, muito obrigado, senhora Denise. Isso é importante também destacar, né? Quando a gente, se vocês verem, né, o total de propostas, que para cada pessoa que vai falar aqui, né, de cada órgão, e tentar somar todas, vai dar mais do que as que, se eu tirar aqui o órgão responsável, né, do que o total de propostas. Por que isso? Porque muitas vezes uma proposta ela é analisada por mais de um órgão, né? Então, às vezes a gente verifica e fala, não é viável porque, de repente, né, uma parte significativa da proposta seria melhor executada por outro órgão. Então, nós fazemos esse encaminhamento também. Muito obrigado aí, novamente, senhora Denise. Então, podemos passar para o próximo órgão agora? Então, pela listinha que eu tenho aqui, o próximo órgão a falar seria a Secretaria Municipal de Cultura. Aí já estamos com a Karine aqui conosco. Oi, Cássio. É a Fernanda que vai apresentar hoje também. Ah, perfeito. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Vou já colocar as propostas aqui, tá? Tá bom. Pode ficar à vontade. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão aqui na audiência. Eu sou a Fernanda, sou assessora técnica aqui na Secretaria Municipal de Cultura e vou apresentar as propostas que foram feitas no tema de cultura, né? Eu vou tentar falar das duas propostas um pouco junto, porque elas pedem a criação de equipamentos, né? Então, a proposta 2335, ela solicita a criação do Centro Cultural de Tradições Motociclistas
que a ideia seria de transformar o bairro em um roteiro turístico e cultural ligado à cena do rock e à cultura motociclista. E a proposta 2415 solicita a criação de um centro cultural de imigrantes, com o objetivo de promover a integração social e o intercâmbio cultural entre as comunidades imigrantes. Neste momento, a construção desses novos equipamentos, infelizmente, não é viável devido à capacidade técnica e orçamentária da SMC. Então, atualmente, a gente administra mais de 220 equipamentos em toda a cidade. Desses 220 equipamentos, aproximadamente 70 estão em obras ou em fase de planejamento de reformas. Então, o que acontece? A gente tem um esforço técnico e financeiro muito expressivo, né? O nosso setor aqui de engenharia e arquitetura tem uma equipe muito reduzida, se eu não me engano, são 17 pessoas responsáveis por acompanhar todas essas intervenções. Então, naturalmente, acaba limitando a expansão imediata dessa rede de equipamentos culturais, né? Também vale constar que a região da subprefeitura de São Miguel Paulista, ela conta com uma rede de espaços culturais, se eu não me engano, são 7. Então, por exemplo, tem a Casa de Cultura São Miguel, as bibliotecas Raimundo de Menezes e Milton Santos, tem alguns pontos de leitura, como o Vila Mário e o Jardim La Pena, também tem o acervo do Sítio Mirim e algumas salas de cinema SP Cine nos Céus. No caso da proposta 2335, que é sobre o Centro Cultural de Tradições Motociclistas, ela foi considerada parcialmente viável, né? Porque propomos a realização de um festival de rock para celebrar as tradições motociclistas paulistanas, a fim de valorizar os artistas locais e a identidade cultural da região. No caso dessa ação específica, ela dialoga diretamente com as leis 17.856 de 2022, que ela institui a Semana dos Motociclistas Paulistanos, e com a Lei 15.626 de 2012, que cria o Dia dos Motoclubes da Zona Leste. Infelizmente, a proposta 2415, que é sobre o Centro Cultural de Imigrantes, ela ficou inviável mesmo. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado novamente aí, Fernanda, por estar conosco aí até esse horário, participando e nos informando aí das análises. E o que ocorre às vezes, né, justamente, é que tem tem isso também. Eu tô aproveitando, né, as análises para até dar de exemplo para quem está menos familiarizado, eventualmente, né, com o processo. Uhum. Às vezes uma proposta ela pode não ser considerada totalmente viável, pode ser considerada parcialmente viável, e às vezes também ela acaba sendo votada, né, para compor o orçamento de 10 milhões, às vezes não, né? Então, tem todas essas etapas justamente para que não apenas as propostas, mas depois os compromissos, né, assumidos Uhum. por cada órgão, possa ser considerado, né? Então, perfeito. Agora, senhor Antônio Camiotti, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está conosco? Perfeito. Sim, Vou agora já colocar aqui as propostas, fica à vontade. No caso da é SEMI foi uma só, né? uma só. Perfeito. Boa noite, Cássio. Todos me ouvem? Você me ouve bem? Sim, perfeito. Maravilha, boa noite a todos, a todas, né? Então, meu nome é Camilotti, né? Eu sou da assessoria técnica aqui do gabinete da Secretaria de Esportes e Lazer, né? Então, a proposta, né, recebida para a Secretaria de Esportes é a 2040, né? Instalar iluminação para o CDC Santinês e criar espaço para a comunidade. Né, o compromisso, empenhar os recursos, citar a obra, né, e desde que não haja nenhuma intercorrência física. Então, o parecer técnico foi viável para a realização, né, dessa infraestrutura, né, vamos dizer assim, viável desde que os estudos topográficos, arquitetônicos, né, comprovem que a edificação, que é possível, né, essa edificação no local, né, que nós acreditamos que sim, né? Porque lá já existe um campo de futebol, né? Então acreditamos que a área vai comportar, mas logicamente depois tem todo um estudo técnico. Então ela é viável, né, para nós e
E são essas as considerações aí que eu tinha que fazer, né, em relação a essa questão. Ela ficou o orçamento, né, o valor mais ou menos, né, uma, uma, uma previsão, né, de 1.500.000. Então, a proposta é viável para nós. O CDC, inclusive, está regular também, né? Nós já consultamos, né? Precisa ter uma regularidade, está plenamente regular, então, para nós é viável a proposta apresentada. Perfeito. Muito obrigado, senhor Camelotti. Eu que agradeço, boa noite. Viu? Uma ótima noite aí. Então, agora a gente vai passar para a análise pela SMSub, né, que é a Secretaria Municipal das Subprefeituras, pela senhora Amanda Medeiros, que já está aqui conosco. Então, além da subprefeitura em si, a gente tem esse órgão, né, que ele é responsável aí pelas subprefeituras, né, como um todo aí do município, e aí às vezes algumas propostas elas são analisadas apenas pela subprefeitura, às vezes apenas pela SMSub, às vezes pelos dois órgãos, né? Temos uma proposta, no caso aí da subprefeitura de São Miguel que foi analisada. Sim, sim. Boa noite. A nossa proposta é a 2041 e referente a essa proposta, ela trata de pavimentação da rua Cinturão Verde. A equipe técnica avaliou o local e constatou a viabilidade técnica para a execução do serviço, sendo necessária a implantação do pavimento rígido devido às condições da via. Antes da execução, será preciso realizar alguns ajustes para garantir a correta implantação desse novo pavimento, mas foi viável essa proposta. Muito obrigado, Amanda. Então, a gente tem mais uma proposta aqui, né, que foi considerada viável, né, e votada também. Só lembrando, novamente, para todas e todos, que todas essas análises, né, às vezes a gente passa, no caso dessa, né, até acho que talvez tenha dado para ler, mas às vezes a gente passa, e nem sempre, né, e nem a intenção, na verdade, né, que vocês fiquem necessariamente lendo parecer técnico, parecer orçamentário, porque temos, né, os técnicos aqui justamente para também auxiliar, né, com esses pareceres. Mas tudo fica depois disponível também no Participe Mais, né? Então, mesmo que não dê para ver ou ler tudo agora, durante a audiência, depois essas informações ficam também lá, tá? Só verificar depois do monitoramento. Então, agora o próximo órgão é a SMPED, né, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e temos o senhor Alessandro Freitas, que nos auxiliar aqui com a proposta 1966. Boa noite, eu me chamo Alessandro, sou assessor da Secretaria da Pessoa com Deficiência. A nossa proposta é sobre ampliar o atendimento e benefícios para pessoas com TEA na região. Ela foi classificada como viável, com recursos próprios, né, considerando que a Secretaria já está em desenvolvimento 3 novos centros TEA para atender as regiões Leste, Sul e Oeste, uma em cada região, com base no centro TEA inaugurado em abril desse ano, na zona norte da cidade. Esses centros eles foram criados, né, para atender pessoas com autismo a partir de 6 anos, incluindo jovens e idosos com autismo e suas famílias, além de também fazer a capacitação de servidores públicos sobre a temática do autismo. A nossa expectativa é que no ano que vem seja iniciadas as obras desses novos centros, né? E uma delas vai ser para atender a região da Zona Leste. O investimento para o ano que vem é de 102 milhões de reais, sendo 34 milhões para cada novo prédio. Então, por isso, ela já foi considerada viável com recursos próprios. Muito obrigado, senhor Alessandro. Ótima notícia aí também. E agora a gente vai para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Temos também o senhor Alessandro Soares, proposta 2331. Boa noite a todos, tudo bem? Desculpa a voz embargada, que eu estou bastante resfriado, está tendo uma epidemia no prédio, tá? Que bom que a reunião está sendo online para eu não contaminar vocês. Vamos lá. Gente, eu vou ler um pouco tecnicamente, mas tem um so what ao final, tá? A gente vai falar especificamente sobre a implantação do Conselho Tutelar, que é a parte da proposta 2331 que cabe à SMDHC.
o pleiteante, o cidadão, tem razão que a resolução 170 do CONANDA, ela diz que preferencialmente a proporção mínima do conselho para cada 100 mil habitantes, tá? Só que a gente destaca que essa regulamentação federal também tem outros desdobramentos municipais que não consideram somente isso, tá? Então a gente está colocando aí a Lei Municipal 17827, que dispõe que a quantidade de conselhos tutelar será definida pela Secretaria, a qual os conselhos estiverem vinculados administrativamente, consultado o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, considerando a população de crianças e adolescentes da cidade, os indicadores de vulnerabilidade, extensão territorial e outras especificidades locais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? E complementarmente, além da resolução CONANDA que ele já tinha citado, tem a 231. Quando houver mais de um conselho tutelar em um município ou no Distrito Federal, caberá à gestão municipal e ao Distrito Federal distribuí-los conforme a configuração geográfica, administrativa da localidade, a população de crianças e adolescentes e principalmente a incidência de violações de direitos, assim como indicadores sociais. Para não ser muito extensivo, só para dizer para vocês que a regulamentação também é abrangente, precisa considerar vários indicadores de vulnerabilidade sociais, tá? Uma das principais indicadores que a gente leva em consideração é um sistema utilizado pelo Conselho Tutelar chamado CIPIA, Sistema de Informações da Infância e da Adolescência. Ele é obrigatório pelos Conselhos Tutelares de regulamentação federal. A gente até trouxe a regulamentação federal falando que eles são obrigados a utilizar o sistema de informação para a infância e adolescência ou outro que disponha de um registro de acompanhamento de casos de violação de direitos de criança e adolescente. Pois bem, esse é o nosso principal fonte de informação para saber se um conselho tutelar está sobrecarregado ou não e para a gente poder pleitear e desenvolver novas políticas públicas ali perto, tá? A gente foi olhar especificamente sobre São Miguel Paulista e a região. O Conselho Tutelar de São Miguel Paulista registrou 25 atendimentos, enquanto o Conselho Tutelar de Jardim Helena, que ele é aí próximo, não fez o cadastro no sistema. Isso demonstra que, a princípio, este conselho tem conseguido responder à demanda para o atendimento na região. Então, a gente entende que não é necessário um novo conselho tutelar aí perto, porque o que tem, pelos registros do CIPIA, que é o Sistema Oficial Federal, registrou poucos atendimentos, tá? Muito obrigado, senhor Alessandro, pela explicação aí, bem extensa, considerando toda a legislação. É interessante, também aprendi bastante aí sobre conselhos tutelares. E, por último, a gente vai ter aí representante, né, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o André, que já está conosco, André Martellini, com a palavra. Fica à vontade aí. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Cássio. Meu nome é André. Eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental da SMATS. A proposta que foi avaliada foi a 2331, mais especificamente o recorte do CREAS, né, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Ela foi considerada não viável pela nossa equipe técnica pelo fato de que, primeiro, é importante pontuar que nós temos já um CREAS em São Miguel, mais especificamente na Rua José Pereira Cardoso, né, 183. No entanto, a inviabilidade se deu devido ao entendimento e análise e estudos que mostram que o número de servidores atualmente ele é insuficiente para dar conta dessa nova abertura. No entanto, é importante pontuar que nós estamos fazendo uma solicitação de novos concursos, inclusive para os cargos das unidades como CREAS, CRAS, Centro POP. Nós já enviamos nossas necessidades para a Secretaria de Gestão Municipal e, inclusive, no nosso plano futuro, assim que a gente tiver o número de RH suficiente, é a abertura de novos CREAS, inclusive mais um CREAS em São Miguel. Isso está em nossa prioridade. No entanto, no momento, como foi pontuado, pela falta de servidores atualmente, essa proposta nesse novo período foi considerada inviável. Acho que era isso que eu tinha para falar. É importante só pontuar, né? O envio da nossa demanda de RH foi feita dia 7 de outubro, então ela é bem recente. A gente está em interlocução direta com
a área da prefeitura responsável por eventuais concursos, porque a gente fez uma análise bem criteriosa a partir de um grupo de trabalho das estatais, e a gente verificou essa necessidade a partir de estudos bem pormenorizados. Então, isso está no nosso radar. Então, acho que da nossa parte é isso. Obrigado. Eu que agradeço, André. Muito obrigado aí pela explanação, né? E aí, novamente, né, utilizando esse exemplo para falar mais algo sobre o processo como um todo, ocorre às vezes, né, muitas vezes, justamente pelo orçamento cidadão, né, ter a característica, né, de ser circunscrito a um exercício, né, orçamentário, porque o próprio orçamento, né, ele tem essa característica, né, quando a gente aprova a lei orçamentária anual, ela é a próxima lei, por exemplo, agora, né, em votação na Câmara e também que esse processo, né, do orçamento cidadão, essas propostas vão compor, é o orçamento de 2026, né, a lei orçamentária anual de 2026. Então, muitas vezes, algumas propostas, elas podem compor, podem, para poder ser realizadas, né, terem alguns requisitos que exigem que certas coisas sejam feitas em mais de um exercício. Então, às vezes, isso acaba gerando um compromisso que é viável, mas que pode contemplar uma parte da proposta, então, por exemplo, um estudo técnico, né, orçamentário, né, mas às vezes, muitas vezes, pode gerar uma inviabilidade. Mas o que eu gostaria de destacar é que, às vezes, analisando propostas, né, de outros anos, algumas propostas que podem ser inviáveis, né, em anos anteriores, eventualmente podem ser propostas novamente e podem encontrar, né, aí, uma viabilidade ou serem favoráveis em anos posteriores. Então, essa é uma outra característica também do processo, né, que acredito que é importante destacar, né, com a transparência, né, das propostas, dos compromissos assumidos, mas também dessas análises de viabilidade, né, que a gente está vendo aqui hoje. Depois, qualquer munícipe pode ir lá na plataforma Participe Mais e pode ter uma ideia, né, até para os próximos processos, né, de como estamos, né, em cada área para cada subprefeitura. Então, muito obrigado aí, André. Obrigado a todas e todos aí, né, de cada órgão que estiveram nos auxiliando aí essa noite. E agora a gente vai para a terceira fase, né, sem mais delongas, da participação de munícipes, né, das falas. No entanto, eu não tenho certeza. Ari, alguém se inscreveu para a fala até o momento? Ou ainda não? Por enquanto, não, Cássio. Certo. Então, algum dos munícipes presentes gostaria enfim, falar. É uma fala livre, né? Pode ser sobre qualquer tema, pode ser sobre alguma proposta específica, ou sobre alguma proposta que não entrou, ou sobre algum outro tema. Enfim, é uma fala livre de até 3 minutos. Então, eu vou ficar um pouquinho ainda, que a gente vai ficar mais uns 5 minutos, né, Ari? Acho que aguardando aqui, para ver se alguém se manifesta e tem interesse, né, em falar. Ó, o Zé Lopes, ele é da SUI, mas ele levantou a mão também, então a gente pode também, né, aproveitar e também, inclusive, ressalto que também as pessoas, né, dos órgãos também, se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Né? Fala livre aí. Então, a gente pode começar com o Zé Lopes. A gente tem 3 minutos, ok? Para fala nessa sessão. A gente cronometra, enfim, são poucas. Por enquanto, as pessoas ainda não se inscreveram, então até pode passar um pouquinho dos 3 minutos, não vejo problema, né, nesse começo, mas é mais para garantir só que todo mundo possa falar, caso outras pessoas se inscrevam, ok? Então, Zé Lopes, o senhor consegue. Está conseguindo falar aí? Me ouvindo, não? Tá bem? Sim, alto e claro. Não, Você tá. pode iniciar a fala. É só agradecer e vendo quantas coisas boas tá vindo aqui para São Miguel, hein? São Miguel o pessoal tá sendo bem inclusivo, o prefeito, o sub, bastante generoso com São Miguel. Deixa eu ver aqui. Certo, perfeito. A gente quer agradecer a participação, senhor Zé. Tá. Acho que é o microfone daqui. Tá dando um pouco de eco, né? Eu não sei se é aí, no microfone do senhor, algum outro.
Estou desligando o meu. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Beleza. Mais alguém quer se inscrever para fala? Não só falas, né? Mas destacando também se alguém tiver alguma dúvida, tá? Às vezes a pessoa ou não quer ou não consegue por algum problema técnico, né? De internet. Às vezes a pessoa pode estar no trânsito. Se quiser também deixar alguma dúvida no chat, também a gente pode esclarecer agora, né? Ou, enfim, pode apurar, tá? E verificar e responder depois. Então, tranquilo? Então, tudo bem. Acredito que então podemos declarar encerrada. Opa! Marleide. Vamos então. Senhora Marleide. Ari, você pode habilitar a fala dela, por gentileza? Tá me ouvindo? Sim, alto e É, claro. Vou colocar aqui, só um momentinho, que eu vou colocar. Perfeito. A Ari já colocou a cena. Fica à vontade, senhora Marleide, 3 minutos para falar. tá, é rapidinho. Assim, eu sou conselheira, né, participativa titular, e assim, é o primeiro ano que eu estou participando, então, assim, às vezes eu tenho muita dúvida. Eu sei que a proposta que eu tinha até, assim, queria que fosse aprovada, né, eu sei que é inviável pelo fato de não pertencer só à subprefeitura, à prefeitura, né, de São Paulo, que seria o alargamento aqui do túnel, né, e isso já acho que vários conselheiros anteriores, em outros mandatos, acho que colocou isso em pauta também, né? Então, eu acho que, assim, é uma coisa que a gente queria muito aqui no bairro, eu moro aqui na Vila Nair, né? Que aí abrange a Vila Nair, La Pena, Gabi e União de Vila Nova, mas é uma coisa que a gente está lutando muito e pedindo para que possa um dia ser feita. É isso. Mas estou muito contente com o Conselho Participativo, com as propostas, com tudo. Somente isso. Obrigada. Eu que agradeço, senhora Marleide. Muito obrigado também. É sempre bom, né, ter manifestação, tanto dos munícipes quanto de todas as pessoas que estão participando do processo, né? O senhor subprefeito que esteve aí conosco, representantes aí também do Conselho Participativo Municipal, né? Uma participação extremamente importante, crucial aí, né, para que o processo possa ocorrer e ir sendo aperfeiçoado ano após ano. Então, alguém deseja inscrever-se para a fala? Ou podemos encerrar? Vou guardar mais alguns instantes. Acho que ainda temos algumas pessoas aí conosco. Perfeito. Então, alguém também dos órgãos participantes quer falar mais alguma coisa, ter alguma réplica, né? Como não tivemos muitas falas sobre propostas específicas, né? Talvez não seja o caso, mas ainda assim, se quiserem, tiver alguma coisa que queiram acrescentar, fiquem à vontade também. Não? Então, como mais ninguém se manifestou, acredito que podemos declarar encerrada aí mais uma audiência pública, audiência de São Miguel Paulista. Uma excelente noite aí a todos e todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.